Pessoal, boa tarde, produtores e produtoras. Nós estamos aqui hoje nesse evento, primeira Expo Virtual no Rio Grande do Norte, para falar um pouco sobre uma praga que tem nos trazido problemas, né, junto à palma forrageira, que é a cochonilha de escama. Então nós vamos conversar um pouco aqui a respeito de como conhecer essa praga, né, e também as estratégias de controle que nós desenvolvemos, temos desenvolvido nos últimos anos pela Imparne, por meio de um projeto de pesquisa que foi financiado pelo MDA, o antigo MDA, e ainda em curso esse projeto, onde constam vários segmentos de pesquisa, dentre os quais esse manejo, estratégia de manejo de controle de pragas, notadamente a cochonilha de escama e também a cochonilha do carmim. Somente hoje nós vamos falar apenas da cochonilha de escama, tá bom? Então, nesse projeto, nós elencamos alguns, né? Vamos destacar aqui algumas áreas de conhecimento, ou seja, a biologia da praga, como controlar, os meios de controle, estratégias de controle, manejo integrado dessa praga, utilizando, sobretudo, uma área mais agroecológica, que é a utilização de óleos vegetais e também óleo mineral. Ok? Então, gente, como falamos, destacamos neste momento a cochonilha de escama, né, em palma forrageira, como conhecê-la e também as estratégias de controle que nós estamos já no campo, aplicando em campo, validado em campo junto a produtores, não somente em produtores aqui do Rio Grande do Norte, mas de outros estados, na Paraíba, na Bahia, e muitos produtores que nos procuram. Tá? Então vejam bem, a palma forrageira, todos sabem da sua importância, né, como suporte forrageiro, né, o seu potencial produtivo altíssimo, né, ou seja, de produção de matéria seca por hectare ano, é um destaque para essa forrageira tão importante no semiárido, né? Pode ser produzida, né, com outro destaque, muito facilmente na própria propriedade, ou seja, você não está importando, você não está comprando de fora a forragem. Ela, estrategicamente, é uma cultura, né, muito importante, tendo em vista a sua tolerância aos períodos secos, ou seja, é uma cultura que tolera, né, o estresse hídrico, né, além de sua rusticidade. Mas, muito embora seja uma cultura rústica, ela também tem algumas vulnerabilidades quanto a pragas e doenças. Então, todos os cuidados, né, semelhante a outras culturas, o produtor tem que estar atento, né? Eu digo sempre aos colegas técnicos e produtores que, na atualidade, a palma forrageira é uma cultura, tendo em vista o seu sistema de cultivo hoje modernizado, digamos, até com adensamento, até com um pouco de irrigação, é necessário que se tenha todos os cuidados, né? E não tenha mais a palma forrageira como uma cultura marginal, né, que se plantava, né, nos piores solos, os locais menos favorecidos na propriedade, e deixava aquela cultura lá. Muitas vezes o mato tomava conta, né, e nenhum trato cultural, nenhuma observação e atenção era dada à cultura. Hoje nós temos um quadro completamente diferente. Tá? Então, gente, uma das ameaças à cultura da palma, exatamente o que nós vamos falar agora, que é uma praga, a cochonilha de escama, também conhecida por alguns produtores como mofo, né, pelo aspecto que fica nas raquetes, como fosse uma substância farinácea, né, no início da infestação. Mas os danos dessa praga dependem do nível da infestação, da variedade, né? Nós temos aqui hoje a variedade de orelha de elefante, nós temos a palma miúda, IPA e ainda um pouco de palma gigante, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre a questão que essas variedades que nós estamos citando aqui são variedades resistentes à cochonilha do carmim, cuja
variedade gigante é muito susceptível, né? Então, por isso que temos um programa aqui no estado do Rio Grande do Norte e outros estados na produção e distribuição e difusão dessas novas variedades que são resistentes à cochonilha do carmim. Então, depende da variedade, depende da região de cultivo, do manejo da cultura, dentre outros fatores bióticos e abióticos, ou seja, aqueles que dependem de algum fator biológico, animal, mesmo do homem na propriedade, ou também alguns fatores tipo clima, né, solo, que não temos muitas vezes um controle maior, né, por parte do produtor e dos técnicos. Então, gente, uma vez a sua palma infestada, o que fazer, né? O que fazer? Até pouco tempo atrás nós tínhamos poucas informações a respeito dessa praga, a relação existente entre essa praga e a cultura da palma forrageira, né? Graças a esse projeto e toda uma equipe aqui na Imparne, tá? De colaboradores, hoje nós acumulamos um bom conhecimento, né, sobre o manejo integrado da praga. Isso tem levado realmente a uma diferença no campo, né, para o produtor, porque ele já sabe como controlar, quando controlar e qual produto utilizar. Todos esses trabalhos de pesquisas, eles têm uma fase de validação, né, no campo, em áreas de produtores. Tanto áreas mais controladas, né, nas estações experimentais da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, na Imparne, mas também, que é muito importante, em áreas de produtores. Então, o que fazer, gente? Se você não tem, né, você tem a cultura, de repente você passa a ter um problema com alguma praga, mais precisamente a cochonilha de escama. Então, é necessário que tenhamos a resposta vinda da pesquisa, né? A pesquisa é muito importante porque subsidia toda a área técnica nas tomadas de decisão. Então, a pesquisa e desenvolvimento que nós chamamos, né? Ou seja, essa pesquisa ela inicia-se, né, desde o laboratório, né, em áreas mais controladas, em casa de vegetação, e também chega ao campo. Então, é importante em nossa área que conheçamos, né, o inseto, as suas relações com a planta. Nós conhecemos o potencial de controle biológico no campo, natural, que nós denominamos de agentes de controle biológico, né? Que são muitas vezes invisíveis ou visíveis, mas não atentos pelos produtores, pelos usuários, pelos agricultores e mesmo técnicos, né? É importante que tenhamos conhecimento sobre as variedades que estamos recomendando, quanto à tolerância, né, a resistência a determinadas pragas e também o sistema de produção, né? Então, o sistema de produção, nós não podemos encarar o cultivo da palma e qualquer outra espécie vegetal cultivada economicamente sem a gente observar o seu entorno. O entorno que eu me refiro aqui é o espaçamento, qual a relação com as plantas invasoras, né? Se é irrigado ou não irrigado, qual a variedade utilizada, né? Então, tudo isso compõe um sistema de produção, né? As recomendações técnicas de capina, de pulverização, né? Se o controle é feito via produtos químicos ou não. Então, nós chamamos de sistema de produção, é um conjunto de fatores que resultam na produção. A produção é resultante de tudo isso, do passo a passo, de como a cultura está sendo conduzida, está sendo vista pelo produtor. Daí, né, reunindo esses conhecimentos, conhecimento da pesquisa, o conhecimento do produtor, da sua região, da sua área de produção, da idade das plantas, do corte, como que está sendo feito, está sendo programado, né, a gente tem condições de estabelecer, de montar estratégias de controle, né, dessa praga. O primeiro ponto que é muito importante, que hoje nós dominamos, né, foi um dos primeiros trabalhos realizados na pesquisa, foi a determinação da biologia desse inseto. Então, eu costumo repetir o seguinte: nós não poderemos jamais
enfrentar um inimigo sem conhecê-lo, tá? Então, quando nós começamos a trabalhar, 3, 4 anos atrás, nós não conhecíamos esse inseto, essa praga. Daí foi necessário desenvolver em laboratório toda a sua biologia, né, para entendermos como é que esse inseto se desenvolve, né, funciona, entre aspas, junto à cultura da palma forrageira. Então nós temos hoje um inseto, né, com um ciclo aí em torno de 60 dias, né, onde temos os ovos, né, a partir dos ovos nós temos aqui 3 dias de período de incubação. Desses ovos nascem, né, eclodem as que chamamos de ninfas, que são as fases jovens desse inseto, né? Daí, com 3 dias, ela fica mais 10 dias. Elas são móveis no início, durante 3 dias, no máximo 3 dias, depois fixam-se a raquete, a superfície da raquete, e começa a sugar a sua seiva, tá? Para o seu desenvolvimento. Então, com o tempo ela vai se desenvolvendo, mais 10 dias, mais 13 dias ela já cresce, já muda a sua carapaçazinha, né? Já muda, troca de roupa, digamos assim, que a gente chama de, tecnicamente, de equidise, mas ela muda de estágio, de tamanho, né? E até depois de 13 dias chegar à última fase ou estágio de desenvolvimento, né? Todo esse período sugando, paradinha na planta, nas raquetes, sugando a seiva e causando dano, obviamente, né? Dependendo da sua população. Após todo esse período aqui, né, com 30 e poucos dias, 30, 35 dias, depende da região, depende da temperatura, né? Aquela coisa lá que eu falei do ambiente, né? As fêmeas que nós temos aqui, né, são as escamazinhas, parece um chapéuzinho, né? Então essa aqui já está no terceiro estágio de desenvolvimento. Ela começa a fazer postura, e daí faz postura, fica num período de postura por volta de 30, 35 dias, né? Colocando em média 115 ovos neste período. Aí começa todo um novo ciclo, né? Imagina que isso aqui numa planta, 115 ovos, sem nenhuma barreira biológica de controle, a tendência é que ela aumente bastante e se torne uma praga de muita importância na cultura da palma forrageira. Então, gente, o que a gente quer traduzir aqui, que é importante conhecer o inseto, conhecer suas relações com a planta. Você não pode, na atualidade, pensar o inseto isoladamente ou a planta isoladamente. Nós temos que ir mais à frente. Nós precisamos conhecer o inseto, as suas peculiaridades, né? A sua relação com a planta e também o ambiente, o que está no entorno desse cultivo, desse sistema de produção. Certo? Então nós temos aqui aí o exemplo de estratégia de controle. Nós precisamos conhecer, né, até a fase adulta dessa praga, que é essa fase aqui, a escamazinha já bem formada, após 32 dias, né, nós temos as fases imaturas. Ao mesmo tempo que você chega no seu campo, no seu palmal, e observa uma planta com sintoma da escama, da cochonilha de escama, você vai encontrar não somente escamas adultas, mas também elas novinhas. Aqui ela está, exemplo, mostrando aqui, detalhe, essa amarelinha aqui é a fase jovem móvel, né? Que tem uma duração aí de no máximo 3 horas, mas pode ser também horas. Então ela se fixa na superfície e daí começa a sugar, tá? Até chegar nessa fase aqui, que é o novo período de postura, ou seja, estão adultas aqui. Mas eu quero mostrar para vocês um ponto muitíssimo importante, tá? É a fase de reinfestação.
Então nós temos aqui, por isso que chama de mofo, alguns chamam essa praga de mofo, porque ele tem uma raquete infestada, ela apresenta essa aparência aqui, como fosse uma farinha, né, que foi jogada sobre essa raquete, né, ou mesmo um mofo esbranquiçado. Então esses pontinhos aqui nada mais são do que esses pontinhos aqui, ou seja, a cochonilha já em alimentação, ela novinha, até chegar a essa fase. Tá? Então é importante, né, nós vamos falar mais adiante do monitoramento, né, que é uma ferramenta que nós utilizamos em campo para nos orientar quanto ao controle, entendeu? O momento de controlar a cochonilha. Então é importante que o produtor, o técnico, observem essas raquetes novas, sem infestação, a cada 15 dias pelo menos no campo, e ver se está acontecendo o que nós chamamos de reinfestação. Essa reinfestação, ela sinaliza a presença de novo mofo, de nova farinhazinha nas raquetes novas. Isso aqui sinaliza o momento da gente tomar uma medida, né, recorrer a uma medida de controle. Preferencialmente, o que a gente defende hoje, sempre, inclusive em publicações, que todos esses trabalhos, o que nós estamos falando aqui, pessoal, eles estão publicados, tudo isso, essa tecnologia de manejo integrado dessa praga, em publicações, a exemplo deste documento 49, foi publicado pela Imparne, né, uma equipe toda trabalhando no ano passado, em meados do segundo semestre do ano passado, né? Acompanhando também, a nível de produtores, nós temos elaborado cartilhas, folders, entendeu? Orientadores para os produtores, como fazer, como manejar a cultura. Então, o monitoramento, voltando aqui, o monitoramento é uma ferramenta de grande importância, está escrito aqui, nas tomadas de decisão de controle dessa praga. Vejamos o seguinte, então, diante de um fato, né, de uma infestação, como nós iremos controlar? Então, primeiro, precisamos conhecer o campo, precisamos estar no campo com certa frequência e conhecer, né, o ambiente, como é que está sendo cultivado, qual foi o espaçamento, o que é que está em seu entorno, quais as culturas que estão em seu entorno, no entorno daquele campo, daquele palmal, se há plantas invasoras presentes, se tem agentes de controle biológico, que nós vamos falar ainda nesse momento, né? E também, em função disso aí, nós decidiremos o que fazer e como fazer e combinar os métodos de controle, né? Seja via biológica, química, mesclando químico, biológico, né? Ou seja, é importante, seria muito importante, ou será muito importante, é de grande importância que nós acumulemos esses conhecimentos, né, para que tomemos a decisão correta de controle, né? Ou seja, aqui nós mostramos, né, um detalhe de um processo de infestação. Vemos aqui uma raquete em segundo ou terceiro nível da planta, mas uma terceira raquete ou quarta raquete, ela ainda limpa, ou seja, isenta da cochonilha. É importante que o produtor, o técnico, crie a cultura de observar essas raquetes. Essas raquetes são as bandeiras que nos sinalizam a presença ou não da cochonilha. Então, eu não posso ver isso aqui sem estar no campo. É importante e é necessário que o produtor esteja observando e crie um histórico da sua área, um histórico, conhecendo desde o plantio, né, até o corte, a colheita dessas raquetes para administrar, para ofertar aos animais para sua alimentação. Então, gente, a 15 dias eu faço uma observação, posso voltar com 15 dias e eu vou ver se essa raquete está ou não infestada. Então eu tomo nota, eu marco essas raquetes, eu marco esses pontos como fossem estações de observação ou algo parecido, tá bom? É desejável para todos, né, que num processo de monitoramento que nós preconizamos, que a gente insiste, né, nós podemos marcar as raquetes, algumas plantas, de várias formas,
mas que nos sinalizem a chegada, a infestação ou reinfestação dessa cochonilha, né? Para atingirmos o desejável, que é uma área isenta de pragas, isenta da cochonilha, né? Que é muito danosa à cultura. Então, o monitoramento, não esqueça, o monitoramento é uma ferramenta importante. Vocês encontram orientações nas publicações ou mesmo procurando a Empar e nos procurando, tá bom? Quando a gente fala, ou falou ainda há pouco, né, de controle biológico, de agentes de controle biológico, nós estamos nos referindo, né, a esses bichinhos aqui. Né? Nós temos aqui 4 espécies de joaninhas. Todo mundo já ouviu falar em joaninha. Até criança hoje na escola aprende e sabe o que é uma joaninha. Né? É um besourinho, né? São várias espécies, que são os nossos aliados, são os nossos amigos, são agentes de controle biológico da praga. Então eles agem sobre a praga. Então nós temos aqui raquete infestada e a gente encontra isso aqui, pessoal, agricultor, agricultora, que está lá no campo, você encontra isso aqui facilmente. Se tiver uma observaçãozinha no campo, você encontra esses aliados ao seu lado. Tá? E além de indicadores, grandes indicadores de um ambiente, de um local, de um cultivo equilibrado, são aranhas. É muito, quando nós chegamos em um campo, nas nossas unidades de observação, dentro do projeto, e encontramos aranhas, ou na área de um produtor, eu fico realmente muito contente porque eu sei que aquela área está sob equilíbrio biológico. As aranhas são sinalizadores de equilíbrio, de áreas equilibradas. Tá? Se você se esforçar um pouquinho, você vai encontrar agentes como estes aqui. Joaninha, 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 4 espécies de joaninha. Nós temos um ácaro que se alimenta da cochonilha. As joaninhas se alimentam de cochonilha. Nós temos vespas que se alimentam da cochonilha. Nós temos um parasitóide, são vespinhas minúsculas se alimentando da cochonilha. Quando isso é quebrado? Isso é quebrado quando você utiliza um método, normalmente método químico, num momento não adequado. Nós não estamos querendo ser aqui radical, né, na utilização do químico, mas o químico, quando usado, ele tem que ser muito bem usado, muito bem orientado pelo técnico, pelos técnicos, e o produtor ele precisa conhecer, né, e saber a hora, porque nem todas as vezes ou todos os momentos que você encontra uma área infestada com a cochonilha, ela está numa fase de infestação, de reinfestação. É muito importante o que eu vou falar. Há produtores que nos procuram e falam assim: doutor, eu apliquei o óleo vegetal, eu apliquei o óleo mineral, mas a minha palma continua do mesmo jeito, continua com aquela carapaça, aquela casca em cima das raquetes. Então não controlou. Então não é verdade muitas vezes o que ele está colocando. O problema é que quando você aplica um produto, seja biológico, um óleo mineral ou um químico, por isso que a gente insiste na questão da reinfestação, porque na reinfestação nós atingimos, quando controlamos com esses produtos, nós estamos atingindo principalmente as formas jovens da cochonilha, que elas não estão bem vestidas, bem protegidas com a carapaça, Então o óleo age muito eficientemente. E aquela carapaça antiga do adulto, ela permanece, ela fica lá sequinha, mas ela está morta. Então o produtor chega para dizer: não deu certo, eu apliquei, mas não deu certo. Não é isso. A gente precisa ter essas observações, ter isso em mente, mas, sobretudo, a questão dos agentes de controle biológico que estão presentes. Nem sempre uma reinfestação significa dizer que o seu palmal será totalmente tomado, tá? Será destruído pela cochonilha. Não necessariamente haverá um dano econômico, que nós chamamos, porque existem os agentes de controle biológico que estão ali trabalhando para nós, dia e noite, sábado e domingo, 365 dias no ano.
se você tomar as medidas corretas, de não exagerar no químico, né, nas práticas culturais, que iremos tratar em seguida. Então, gente, aqui um exemplo aqui de uma cochonilha que é muito comum em todos os estados aqui no Nordeste, é muito comum em todas as áreas que nós percorremos, que nós visitamos de produtores. É uma cochonilhazinha do nome complicado, é uma pretinha, pequenininha, minúscula, Coccidiophis citricola, não precisa decorar esse nome. Então aqui nós temos à direita a larvinha dela, a lagartinha, se alimentando de cochonilhas, estão vendo aqui, ó. Tá? Outra, mais larvas, mais lagartinhas. Tá? Nós temos aqui adultos. Então veja, toda essa área aqui, toda essa área estava tomada de cochonilha, estava coberta por cochonilha. E ela está fazendo a limpeza. Então vocês precisam acreditar nesses bichinhos. Nós precisamos acreditar nesses bichinhos, no potencial que eles têm. Tá? Ah não, mas ele come tão pouco e tal, mas eles são muitos também. E se eles atuam, se vocês permitem, se vocês deixam que eles atuem no início da infestação, ali onde só tem a fase jovem, é que eles gostam mais, então ele dá um freio na reinfestação, e aí as reboleiras, normalmente que a gente trata de reboleiras, são aquelas áreas, aquelas bolas que o produtor chama de... Essa cochonilha, a exemplo de outras pragas, ela não chega cobrindo toda a área como um todo, como a chuva, não. Ela começa em pequenas bolas, em pequenos locais isoladamente. Aí é onde nós encontramos esses agentes de controle biológico, concentrados, se alimentando também dele, fazendo uma barreira para que ela não cresça, ela não tome toda a área. Então a cochonilha não chega do dia para a noite, ela não chega na forma de uma chuva. Não, ela vai crescendo, vai aumentando aos poucos. Tá bem, pessoal? Então, outro exemplo, Zagreus é outra cochonilha também que se alimenta, é muito comum no Nordeste, nas nossas condições, nos nossos palmais. Uma outra aqui, outra espécie também se alimentando e levando de carona aqui, ó, para outras áreas, ácaros que também se alimentam de cochonilhas, de ovos de cochonilha. Então, o que o monitoramento, né, que a gente falou lá atrás, que resume-se nessa sigla aqui, que é manejo integrado de pragas, que exige o monitoramento, a observação, né, toda semana, pelo menos, a cada 15 dias da área. O que nós preconizamos? Primeiro, o plantio de raquetes, ou seja, você vai formar um novo campo, de raquetes limpas de cochonilha. Isso aí você já está fazendo muita coisa, grande coisa. Né? É muito importante isso aí. Tá? Então você precisa fazer uma seleção quando você colhe, mesmo do seu campo. Se você vai formar uma nova área, você tem 1 hectare, quer aumentar para 2, 3, 4, 5. Então você precisa colher, né? Selecionar, colhe as raquetes, né, nessa área e faz uma seleção numa área a parte daquelas que estão isentas, estão limpas. Você já não está carregando a cochonilha, que é uma coisa muito importante que eu vou colocar. As cochonilhas não voam. Essas cochonilhas, elas não voam. Cochonilhas não têm asas. Alguém carrega de um lugar para outro. Principalmente o homem, né, via as raquetes no plantio, ou sua roupa, ferramentas. Então guardem isso, as cochonilhas não voam. Tá ok? Então, gente, um outro ponto que é extremamente importante, a gente falou do monitoramento de 7 a 15 dias, né? Ou seja, nesses pontos você vai identificar, naquelas estações, identificar possíveis focos, ou reboleiras, ou bolas, como se chama. Quem quer, que escolhe a nomenclatura aí, bolas locais. Então, é importante que você, dentro da sua área, você tente identificar, mapear aquelas áreas, aquelas reboleiras. Você vai ter um controle muito maior. A gente vai dizer por quê mais adiante. Né? Um outro ponto importante dentro desse manejo integrado é a utilização, sobretudo em áreas menores de agricultores familiares, do consórcio, é a prática do consórcio. A prática do consórcio consiste em quê? Na associação de culturas, ou mesmo você deixar a palma com as plantas nativas invasoras, mas sob controle em roço baixo. Um roço baixo porque você está
propiciando o desenvolvimento dos agentes de controle biológico nessa área e aumentando o seu potencial de controle biológico. Você está aumentando o seu exército a seu favor, tá? Que são os agentes de controle biológico, as joaninhas, parasitoides, né? E outras vespas. Então é importante esse consórcio, seja com milho, com feijão, com um capim, búfalo, né? Fava, tem tantas culturas, né? Hoje se utiliza muito a leucena, em algumas áreas leucena, e outras culturas que possam estar aqui associadas, tá? A colheita, quando bem orientada, a colheita tem que ser feita principalmente inicia-se nas reboleiras. Aqui um exemplo, gente, do que nós falávamos de consórcio ou área manejada de modo a você manter alguma coisa verde ou ao mesmo seca após corte entre as linhas, né? Então nós temos aqui à esquerda uma orelha de elefante completamente numa área limpa, né? Provavelmente foi aplicado herbicida, né? Coisa que a gente não recomenda o herbicida entre as linhas, né? E aqui uma área onde tinha um capim búfalo e foi roçado, né? Um roço baixo, né? Então nós temos uma área com alta infestação, um processo de reinfestação forte da cochonilha de escama, e nós temos aqui uma área, né, sob as mesmas condições, isso foi feito na mesma data, no mesmo período, as raquetes limpas, isentas de reinfestação. O outro exemplo aqui é uma variedade gigante, né, com infestação altíssima, aonde constatamos aqui uma área de produtor, nós constatamos que o produtor estava praticando um controle químico com herbicida mensalmente em toda a área. Então houve um desequilíbrio em prol da praga, e nós temos aqui um problema muito sério a ser retomado. Dizer que é irreversível, não. É reversível sim essa situação, desde que você adote essas práticas de utilização mínima de controle químico, né? Entre linhas um consórcio ou mesmo um roço baixo, né? Outro exemplo, aqui é uma palma miúda, onde o produtor deixou, nem fez roço baixo, mas estava aqui numa condição natural, as plantas invasoras entre as linhas, e a cultura, a palma forrageira, limpa ou isenta da cochonilha de escama. Um outro ponto é a colheita, como a gente se adiantou ainda há pouco, a colheita ou corte da palma para dar para os animais, né? Você tem que priorizar as áreas de reboleiras. Se você não tem uma demanda muito grande, então, já que você identificou lá atrás aquelas áreas, as bolas com ataques, então você pode ir lá e começa a colher por aquelas áreas, porque você está fazendo um controle mecânico, um controle por remoção, né, daquelas plantas atacadas. E outra, é bom salientar, não faz mal aos animais. Uma raquete que está atacada por cochonilha de escama, não tem problema algum você alimentar os animais, né? Vai até com mais proteína, tá bom? Para os animais, é isso aí. Então é muito importante esses detalhes, porque alguns produtores nos procuram, faz mal se eu der cortar as palmas e ofertar para os animais e tal. Com cochonilha? Não há problema. Priorize essas áreas atacadas, porque você está fazendo um controle, né? Está somando ao manejo isso aí. Por fim, né, dentro desse quesito, dessas questões que a gente está tratando aqui de práticas culturais, é a colheita, né? O controle, que pode ser, né, a pesquisa, nós determinamos com uma alta eficiência de controle a utilização de óleos vegetais, vamos falar ainda, e também o químico quando de extrema necessidade, entendeu? Então, mas nós já comprovamos que os óleos realmente eles têm o mesmo efeito, dão o mesmo resultado no controle dessa cochonilha. Em casos também, semelhantemente à colheita, mas você pode fazer o controle para economizar mão de obra, recursos em gerais e também recursos financeiros na compra de óleo, né, do produto que você vai utilizar,
o produtor precisa preconizar também, inicialmente ele precisa olhar as reboleiras. Então, ao invés de controlar toda a área, você, como tem as reboleiras já identificadas com ataque, faz o controle só nas reboleiras. Tá? Isso o ambiente agradece, a palma agradece e os agentes de controle biológico agradecem. E mais ainda, o seu bolso também agradece. Isso é importante, não é não? Então, para ilustração, gente, aqui nós temos algumas amostras aqui, a amostra do óleo de algodão, aqui à nossa esquerda, óleo de algodão bruto, preferencialmente. Nós temos um NIM, um óleo de NIM, nós temos um óleo mineral de uso agrícola, nós temos óleo de mamona, nós temos óleo vegetal de uso agrícola. Então, são alguns produtos que o produtor, o técnico, pode usar, né, como ferramenta de controle. Nós, no nosso trabalho de pesquisa, né, por a questão de acesso a esses produtos, nós preconizamos esses 5 produtos aqui: o óleo de algodão, associado ao detergente neutro, porque é um óleo bruto, então você, para fazer a mistura, é necessário que você coloque o detergente neutro, o mais baratinho que tiver, né? Vamos falar dos volumes, das concentrações mais adiante. O óleo de NIM, ele já vem formulado de modo que não precisa do detergente neutro. O óleo mineral, qualquer que seja de uso agrícola, ele também já vem formulado, não precisa de detergente neutro. Se você tem óleo de mamona, precisa do detergente neutro. E o óleo vegetal também vem formulado já de fábrica, não há necessidade de nós inserirmos, de misturar também o detergente neutro. Bem, aqui, gente, uma vez passado todas essas etapas, né, do conhecimento do seu campo, do seu cultivo, identificando reboleiras, visitando a cada 15 dias, marcando plantas e tal, digamos que as reinfestações continuam, estão aumentando as reboleiras, né? E você nota que vai ter prejuízo. Então, você pode recorrer agora de controle. Você pode fazer todos os esforços, né, para controlar. Então, nós oferecemos aqui, dispomos para vocês, a pesquisa dispõe para vocês hoje, e tudo isso está escrito nessas publicações, né, como controlar, né, e também as suas dosagens, né, do óleo e também os produtos. Então vejam, aqui nós elencamos, né, o óleo de algodão mais detergente neutro, né, como um grande aliado. Óleo de mamona mais detergente neutro, óleo de NIM, óleo vegetal de uso agrícola e óleo mineral de uso agrícola. As dosagens, os óleos, nós determinamos as melhores dosagens a 2%. 2%, qualquer que seja o óleo. E aonde for necessário a utilização do detergente neutro, 1,5%. Isso, traduzindo, gente, se você utilizar, por exemplo, um pulverizador de 20 litros, então serão necessários 400 ml de óleo, tá? Seja o óleo de algodão, o que você tiver aí na sua propriedade, no seu sítio, seja óleo de mamona, óleo de NIM, óleo mineral, óleo vegetal, 400 ml de um desses aí, mais 300 ml do detergente neutro, misturado a 19 litros e 300 ml de água. Então, pulverizador de 20 litros, coloca isso aí, 400 ml do óleo, exemplo, óleo de algodão, mais 300 ml de um detergente neutro e completa com água. No caso do óleo vegetal, do óleo de NIM e o óleo mineral de uso agrícola, somente 400 ml, porque não vai precisar do detergente neutro, e completa com água. E daí, identificada, você já tem as reboleiras identificadas, vai lá, pulveriza e continua com o monitoramento, que é muito importante. Não é o fato de você
pulverizar naquele momento e esquecer sua área, não. Isso aí é um grande erro. O monitoramento, o processo de monitoramento, de visita na área, de identificação de reboleiras, de marcação de raquetes para observar as reinfestações, tem que ser um processo contínuo, né? Atualmente, tem que ser. Nós não podemos tratar mais a palma como uma cultura marginal. Tá bom, gente? Então, esses resultados, esses produtos, nos proporcionaram, né, uma resposta fantástica sobre as cochonilhas. Quando eu falei lá no início, né, falei em estágio de desenvolvimento. Aqui são as cochonilhazinhas novinhas. Veja que elas estão aqui apenas com uma capinha muito fininha, né? Ela não está com a casca grossa, digamos assim. Então, qualquer desses produtos em contato com essa cochonilha mata por asfixia, ou seja, mata a cochonilha fica sem fôlego, digamos assim. Então, o óleo impregna e a cochonilha não consegue mais se desenvolver. Então, os óleos têm uma excelente resposta quando aplicada nesses primeiros estágios de desenvolvimento aqui. Então, óleo de algodão acima de 90%, todos eles acima de 90%, e testamos medimos até o efeito do detergente neutro, né, sobre essa cochonilha. Dá um efeito isoladamente, o detergente neutro ele dá um efeito muito bom, inclusive, tá? Mais adiante, nós não paramos só aí. Então, o pessoal, até em função daquele questionamento dos produtores, eu fiz uma pulverização, mas a casquinha ainda continua lá e tal. O bicho não estava vivo, as cochonilhas não estavam vivas, mas tudo bem. Vamos testar esses produtos na cochonilha, já as cochonilhas num processo adiantado de desenvolvimento, já em postura, ou seja, seriam adultos, aquele terceiro estágio em diante, que ela já está fazendo a postura. Vamos testar? Testamos. E os óleos, né? Óleo de algodão, 50% aproximadamente, o naturóleo, ou seja, um óleo vegetal de uso agrícola, em torno de 50%, também sobre as fêmeas, né? As fêmeas adultas, vejam aqui, e o óleo mineral, né, impressionante, o óleo mineral a 2%, acima de 90% de controle, mesmo nesse estágio de desenvolvimento. Tá bom, gente? Então, a gente faz questão de destacar essas fases de desenvolvimento, esses estágios de desenvolvimento da praga, porque os óleos atuam mais ou menos melhor ou mais ou menos mais eficiente ou menos eficiente, ou com eficiência mediana, dependendo do estágio de desenvolvimento da praga. Então, é um processo simples, é um processo de controle, é um meio de controle, um método de controle muito eficiente, tá? Agora é necessário que o produtor tenha todas as atenções, né, quanto ao monitoramento, quanto aos tratos culturais, ou seja, a sua produção, não esqueça, resulta do que você faz, do tratamento que você dá à sua planta. Sobretudo nessa questão de pragas, é importante que vocês estejam presentes, que vocês estejam antenados, né, para conhecer a praga, o seu desenvolvimento, e também a planta, sobretudo a planta e essas relações. Então, gente, nós estamos gratos pela atenção de todos, né, e todas. Estamos aqui na Imparne à disposição, né, por meio do nosso setor de comunicação. O laboratório está aberto, a Imparne está aberta. Então, as dúvidas, vocês podem
fazer diretamente, né, após essa apresentação, mas também durante toda a semana do evento da primeira Expo Virtual e durante todo o ano, em qualquer dia, em qualquer lugar que você esteja, no qualquer estado que você esteja, qualquer cidade, encaminha, né, nós deixaremos os contatos, vocês encaminham os seus questionamentos e a gente, o que não foi falado aqui, né, o tempo é limitado, nós poderemos dar respostas e interagir com vocês para que tenhamos sempre uma produção limpa, uma produção segura, né, com o mínimo possível de pragas e de danos. Muito obrigado e estaremos aqui sempre à disposição de todos.